a todos, todas e todes. Eu sou Andréa de Brito, sou professora na Universidade Federal da Bahia, do curso de Museologia. Eu sou uma mulher que nasci em Salbara, no Recôncavo Baiano, do estado da Bahia. Saber quem eu sou me mantém de pé, ainda hoje. Acho que desde muito menina eu tinha uma convicção, uma certeza. Saber quem eu era certamente me levaria para algum lugar. E me trouxe. Hoje eu sei que o nome disso é pertencimento. O nome de saber quem eu era desde criança é um orgulho enorme sobre o patrimônio que me compunha. É sobre isso. Bom, a nossa palestra hoje, o título é Museu, Democracia e os Desafios do Futuro. Um tema bem complexo. Por que complexo? Porque nós estamos num momento dramático, onde estamos todos confusos sobre exatamente o que é democracia, efetivamente, para onde estamos indo. Andréa, e por que Museu, Democracia e Desafios do Futuro, então? Diante de tantas incertezas, porque os museus, eles guardam fragmentos de nossas realizações. São recortes do nosso cotidiano, recortes de nossas vivências. É isso que os museus guardam. Os museus se ocupam de fatos sociais. Então, aqui hoje, eu vou pegar o gancho de mudanças climáticas, né? Museus e mudanças climáticas, porque esse é o tema da 19ª Primavera de Museus. E logo em seguida eu vou inserir o tema da minha palestra, que é Museus, Democracia e Desafios do Futuro. O contexto brasileiro nos impacta diretamente, porque as mudanças climáticas elas estão fazendo parte do nosso cotidiano. São enchentes, inundações, processos dramáticos e ainda tem a ousadia de falar. São catástrofes, são acasos? Não. São todos, de certa forma, desencadeados, são consequências de ações tomadas todos os dias. De cada decisão que tomamos todos os dias, seja jogar um papelzinho no chão, é tão singelo esse ato. Não, ele não é singelo. Seja desrespeitar o nosso meio ambiente. Ontem tivemos aqui na cidade de Salvador, e aí vamos trazer, claro, que os meus estudantes que me acompanham sabem. A polêmica é certa. Uma mudança no PDDU da cidade. Vejam bem, o PDDU da cidade nos protege. Fala basicamente sobre respeito ao solo, definição de utilização de solo. E aí, se o prédio é muito alto, se o prédio é muito baixo, se está prejudicando os espaços de verde da cidade, tudo isso garantido no PDDU. Quando alguém resolve mexer nele, mudar, por mais simples que seja, acreditem, teremos impacto sobre isso, teremos impacto sobre o nosso meio ambiente, consequentemente, no todo, ok? Então vamos seguindo. Então temos enchentes, inundações, secas e ondas de calor. Tudo isso afeta a população, especialmente a comunidade periférica, indígenas e quilombolas, que já vêm em condições de alta vulnerabilidade. A discussão sobre justiça climática ganha uma relevância incrível. De certa forma, estamos todos os dias fazendo esse pequeno debate, ainda que sem esse nome, justiça climática. Nós estamos falando sobre isso, seja quando nos deparamos com o avanço das marés. Existem pessoas aqui nas ilhas, nossas ilhas, bem próximas, que estão vivendo verdadeiros dramas. Por quê? Porque as marés avançaram. Também, menina, na beira da praia, já falei que eu sou de Salbara, e Salbara tem praia. Lembro do mar do mês de março. Elis Regina cantava, e não é à toa. São as águas de março fechando o verão, promessa de vida no coração.
a inundação do mar. A maré de março, ela avança, ela não tem limites. Quem já viu a maré de março aqui acontecendo? Perfeito. As ilhas estão sofrendo porque a maré de março, de repente, passou a ser rotina. Então, todos se preparavam para o vendaval do mês de março. Aquela maré forte, que chegava até o quintal das casas. Ela virou rotina. Há pequenas chuvas, as marés avançam. As casas estão sofrendo, estão perdendo seus espaços. Tudo isso por quê, gente? Porque o impacto da mudança climática, eles não têm mais pudores. Porque as calotas polares, elas vão derretendo, impacta diretamente nas águas dos oceanos e, consequentemente, as marés avançam. Não é esse o ritmo? Um ritmo claro. E nós queremos o que hoje? Discutir sobre justiça climática. Ganha relevância em cada território, buscando a participação e a inclusão das comunidades mais impactadas na discussão, buscando solução e responsabilizando os maiores poluidores. Também essa discussão é nossa. Vocês têm acompanhado? Está sempre na internet. Os jovens sabem de muitas coisas. Eles vivem, ligados na internet. A internet é nossa aliada. Ela pode ser muito mais aliada. E essa conversa está na internet a todo instante. Queiram saber. Nos interessa muito. As mudanças climáticas, elas intensificam a desigualdade social e atingem de forma desproporcional as populações mais pobres, vulneráveis e marginalizadas. A relação de disparidade é o que fundamenta o conceito de justiça climática, que busca a equidade na partilha dos ônus e benefícios da crise do clima. Nós temos aqueles que são impactados e sofrem, e nós temos aqueles que têm nesse momento grandes lucros com isso. Vocês sabem, não mexeram no nosso PDDU ontem à noite. Sem motivos. Os motivos todos têm vinculação econômica e monetária. Então, nós somos basicamente como as mudanças climáticas afetam a nossa vida social. Então, socialmente, como somos impactados? Com a pobreza e a desigualdade, a vulnerabilidade acentuada, o impacto financeiro e o aumento da pobreza. O Banco Nacional fala de um aumento na pobreza mundialmente. As pessoas impactadas pelas mudanças climáticas, elas não estão só no Brasil. Eu falei, vou dar um panorama a nível de Brasil, mas eu gostaria de que aqui, nesse momento, pensássemos amplamente. Existem pessoas que estão sendo expulsas de suas casas. Lembram que eu falei das marés que avançam sem compaixão? As pessoas que compraram, que investiram em seus bens, elas estão sendo obrigadas a deixar suas casas. Essa não é uma realidade de 2, 3 pessoas. Umas 3 pessoas aqui na Bahia. Não. Queiram saber sobre esses dados. Eu preferi não impactar vocês com números, com gráficos. Acho que isso não seria bacana diante do evento que construíram nesse museu, de formação e numa formação mais suave, mais leve, mas eu estou aqui para fazer vocês refletirem um pouco sobre isso. Levem esse recado para casa. As mudanças climáticas, elas afetam a saúde das pessoas. Doenças como desnutrição, saúde mental, porque o medo mexe muito nisso aqui. Nem preciso explicar o que é a desnutrição para as pessoas que vivem nas secas. Vou fazer uma amostra pequenininha aqui de uma terra que eu visitei recentemente. Vamos seguindo. Impacta também com deslocamentos e migração. Fuga de desastres, migrações por escassez de recursos. Os nordestinos, nós nordestinos, temos muitas informações sobre seca. Ainda para mim que vivi grande parte da minha vida no Recôncavo Baiano, que tem praia, que tem alimento farto pelo mar, não é assim?
fazer parte do Nordeste brasileiro me educou sobre saber o que é a seca. Reconhecer que existem pessoas que fogem por conta de escassez de recursos. Não apenas do recurso, fala escassez de recurso, aí os mais jovens podem pensar assim, tá faltando chuva lá, tá faltando água de vez em quando. Não, é mais profundo. É sobre a ausência de tudo. Impacta também na infraestrutura e serviços básicos da sociedade e criando uma fragilidade da vida urbana. Comprometimento da infraestrutura das cidades, especialmente em áreas de risco, afetando sistemas de transportes, energia e saneamento. Também criando acesso limitado. A crise climática, ela dificulta o acesso à água potável e a outros serviços básicos, especialmente em áreas de baixa renda. Se vocês fizerem uma análise, uma observação breve de como estão vivendo as periferias, a cada 2 semanas, o mês tem 4 semanas. A cada 2 semanas, 3 dias, a periferia da cidade de Salvador fica sem água, sem abastecimento de água. Vocês já souberam disso? A cada 2 semanas, olha que frequência, sendo muito, como me falaram, quando eu estava fazendo análise desses dados, me disseram assim, sendo muito otimista. Essa é uma imagem que eu fiz tem 3 semanas. Eu nunca tinha entrado na Caatinga. Há 3 semanas eu fui na Caatinga. Eu fui a uma cidade chamada Orolândia. Essa é a realidade de Orolândia hoje. Da Caatinga de Orolândia. Está seco, está sem chover há muitos meses. Está exatamente assim. Mas a cidade fica na ponta da Chapada Diamantina. Você conhece? Você é de lá? Então, perfeito. Então você conhece o Poço Verde? Isso. Poço Verde é o aquífero da cidade, né? Abastece toda a cidade. Então é uma cidade que tem abastecimento de água, mas conhecer a Caatinga é muito impactante, porque foi inevitável lembrar de tudo que eu já li sobre o retrato da seca, né? As pessoas caminhando em meio à Caatinga. E essa imagem, ela é bem reduzida para não impactar vocês. As mudanças climáticas representam uma ameaça significativa e multifacetada para o patrimônio cultural material e imaterial, incluindo os museus. Os riscos não se limitam apenas aos desastres naturais. Envolvem a deterioração gradual de acervos, edifícios e sítios históricos. Aqui também coloquem sítios arqueológicos. A variação climática e danos dos acervos. A elevação de temperatura, as alterações dos níveis de umidade do ar aceleram a deterioração de artefatos de diversos materiais, como madeira, papel, tecido, dentre outros. Ainda que estejamos em um local relativamente protegido, o impacto do aumento da temperatura, geralmente em dezembro vocês começam a perceber isso de forma mais dramática. Né? Dezembro, janeiro, a sazonalidade, a temperatura tem aumentado muito. O último verão foi uma coisa de louco. As reservas técnicas têm sofrido consideravelmente. Todos que estão presentes aqui fazem parte de cursos vinculados ao patrimônio cultural? Vocês estudam algo vinculado ao patrimônio cultural? Povo de biologia. É de biologia. De certa forma, sim. Alguém pode ser patrimônio cultural? Não sei. Então, coleções guardadas em reservas técnicas ou expostas em áreas com controle climático inadequado estão praticamente vulneráveis a danos biológicos, danos químicos e danos mecânicos. O impacto é real. Aí os biólogos, são biólogas, mas estão no caminho. Eu considero os estudantes quando começam os calouros, eu já estou tratando de museólogos, já estou tratando de profissionais. Sabe por quê, gente?
Porque quando vocês são colocados no mundo da realidade da profissão, vocês vão tendo a dimensão da responsabilidade e da beleza também do curso que escolheram. Porque vencer 3, 4 anos de Universidade Federal não é para qualquer um, não. O negócio é sério. Tem que aplaudir vocês. Eventos climáticos extremos, o aumento na frequência e a intensidade de inundações, incêndios florestais e tempestades severas põem em risco a integridade física de edifícios, museus e suas coleções. Aqui eu citei ainda incêndios e inundações, dando ênfase, porque nós vimos o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Lembram o que aconteceu com Porto Alegre? Só diante do acontecimento de Porto Alegre, as pessoas tomaram consciência de que o Rio Guaíba, ele pode avançar sobre a cidade. Até então, era tudo tão pacífico. Aquele rio quietinho lá no canto. Pode falar? O estudo de vulnerabilidade do Rio Grande do Sul ele já é feito monitorado há muito tempo. Então já era previsto. Assim como o estudo de vulnerabilidade daqui de Salvador. Daqui de Salvador. Que é uma questão também pouco investida, mas que tem um levantamento, tem estudo. E conforme o passar dos anos, a Cidade Baixa, por exemplo, vai sofrer muito com o avanço do mar. Perfeito, perfeito. O fato de existir a análise do estudo está pronto, isso não faz com que a população tenha consciência. Parte de minha família mora no Rio Grande do Sul. E eu lembro do assombro. Eu falei, gente, mas isso estava previsto. Mas o rio estava sempre adormecido, quietinho no mundo dele. Então, muito importante você ter tocado nesse assunto aqui em Salvador. A Cidade Baixa, sim, tem estudos sobre isso, está lá. E eu falo do avanço das marés, lembro do mês de março, lembro de uma chuva que tivemos aqui também, que deu uma subida bacana no mar, mas estamos todos confiando no adormecimento das coisas. Sabe aquela brincadeira de... Como é? Quando invadem a porta, né? Só fecham a porta quando invadiram a porta. Não tem uma conversa dessa? Eu sou ruim de ditado popular, hein? Bora. A vulnerabilidade da infraestrutura, os museus que têm edifícios mais antigos, que não foram projetados para resistir a condições climáticas extremas hoje. Isso exige investimento significativo em adaptação, como modernização de sistemas de controle, reforço estrutural, o que pressiona o orçamento já limitado dessas instituições. Aqui é um prédio adaptado. Né? Vale dar uma olhada nisso aqui. Eu fiquei pensando, aí o que eu vou falar para esse grupo sobre isso? Porque é um grupo heterogêneo, mas é na grandeza da observação local que nós conseguimos um bom exemplo. Esse prédio foi totalmente... Muito jovens. Vou cair na mesma conversa de quem nasceu depois do ano 2000, não é melhor assim? Mas quem lembra desse lugar antes de virar o museu? Porque eu lembro. Você lembra desse lugar antes de virar esse museu? Pois é. Não, meninas, vocês não lembram. Hã? E como era? Fala um pouco de como era esse lugar antes de virar o museu. Olha, eu passava aqui e tinha muito tempo com meus pais. Então era um prédio belíssimo, esse prédio aqui, parecido, mas era avançado. Professora de história já falava naturalmente. Então assim, eu ficava admirando muito e pensava, será que daqui a alguns anos, se eu terminar a faculdade, eu vou ver esse prédio? Agora eu estou feliz, porque eu estou vendo que eu estou trabalhando de perto. Mas o medo era porque ele estava deteriorando muito. Então foi revitalizado maravilhosamente. Muito obrigada. Eu não sei de quanto foi o investimento para colocar esse prédio de pé e bem adaptado, mas certamente nós estamos falando de um investimento muito alto. No prédio, próximo à porta de saída, tem a planta e tem inclusive o diálogo que foi feito com o fã durante o processo de restauro do edifício. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha no texto, vale a pena. Mas o que eu gosto mesmo são de números. Eu adoro ficar impressionada por números. Então, sigamos. O patrimônio material. As mudanças climáticas também afetam os costumes, as práticas e saberes transmitidos por gerações.
o conhecimento tradicional, memórias e identidades. O impacto no patrimônio cultural e material é incrível. A minha cidade, ela tem muitas festas como chegança, jogada de rede. São muitas coisas que compõem o patrimônio cultural e material da minha cidade. As vivências da minha cidade. Terno de Reis, terno da bailarina, enfim. Percebo que o tempo foi construindo outras histórias, outras formas de viver. Da vivência do mar especificamente, eu vou rapidamente trazer uma coisa que me deixou muito feliz, que foi no ano em que fez 200 anos de festejos do 2 de julho, lembram? Houve um edital e que várias instituições foram contempladas. A Chegança de Salbara gravou um vídeo no meio do mar com Georgina Mainar, saiu no jornal de domingo de manhã. Não tem um jornal? Domingo de manhã, não passa um jornal? Eu esqueci o nome do jornal. E eu fiquei muito feliz de ver. A Chegança é uma festa onde os homens vestidos de marinheiros, né, eles fazem um movimento dançando nas ruas, como se fosse uma fragata mesmo, um navio em movimento. E eles alugaram um barco e fizeram a chegança dentro do barco no meio do mar. Assim, é algo muito bonito de lembrar. Aqui é um outro lugar do meu coração. Essa foto também é minha. Eu viajo bastante, eu gosto de usar minhas fotos nos eventos que faço. Essa foto também é minha. Essa foto é chegando na última casa onde a minha família morou. Eu não sei se vocês conhecem a cidade de Salinas das Margaridas. Essa foto é chegando em Conceição de Salinas, que é um pequeno vilarejo que faz parte de Salinas das Margaridas. Alguém já foi a esse lugar? Aqui, ilha mesmo, só que já mais perto fora desse circuito inicial de Itaparica. Sentido Paraguaçu. E aqui é chegando em Conceição de Salinas, esse vilarejo aqui, eu vindo de canoa de Salinas das Margaridas, porque pego o ônibus fora do horário, que já não tem ônibus direto para a cidade, e aí pego uma canoa para poder chegar. Toda a minha lembrança, quando eu falo para vocês do avanço da maré, esse lugar é um dos lugares onde eu comecei a perceber que algo estava muito fora da ordem. A maré passou a invadir as casas, fizeram um cais de contenção aqui e ainda assim ela avançava esse cais é muito alto. Aqui a gestão de risco, eu falo um pouco de que a Unesco e outras organizações têm reforçado a importância da gestão de risco para o patrimônio cultural, incluindo a criação de zonas de amortecimento para proteger áreas de patrimônio mundial de ameaças ambientais. Significa que o mundo inteiro está preocupado com isso. Monitoramento e pesquisa. Então, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS-BR, estabeleceu um comitê científico para estudar os efeitos das mudanças climáticas sobre os bens culturais no Brasil. Estudos específicos são essenciais para quantificar as vulnerabilidades de materiais a estresses climáticos, como temperatura e umidade, dentre outros. Isso tudo, gente, tem tomado uma demanda muito grande. As pessoas estão verdadeiramente debruçadas sobre isso. Sejam os biólogos, seja o povo de oceanografia está sem paz. O tempo todo o povo solicitando. O povo da Unesco sem paz. Preocupados com essa demanda climática que vem acontecendo e acredita-se de que os investimentos precisarão ser a cada ano maiores.
Sustentabilidade em museus. As instituições culturais estão repensando seu papel, promovendo ações de sustentabilidade e resiliência. O tema Museus e Mudanças Climáticas tem sido pauta de eventos como a Primavera de Museus e dentre outros. Esse evento essa pauta chega à Primavera de Museus para que estejamos todos no Brasil pensando a mesma coisa. Mas existem grupos, os GTs do ICOM principalmente, muito ocupados com isso. Andréa, e cadê a democracia que você falou? Calma, ela está em tudo isso aí, mas ela está chegando de uma forma mais explícita. Então, soluções criativas. Os museus estão explorando novas tecnologias para o controle climático, visando a eficiência energética, a digitalização de acervos também é uma estratégia importante para preservar o conteúdo de coleções em caso de perdas de artefatos físicos. Não estou falando que nós precisamos jogar o que é material fora e ficarmos só com a digitalização, pelo amor de Deus. Estou dizendo que a digitalização é uma forma de assegurar, caso aconteça algo absurdamente inexplicável. Aqui eu coloquei alguns, então, para que vocês tenham uma referência direta. Deem uma olhada nesse espaço da Unesco. Vocês vão descobrir muitas coisas sobre análise de mudanças climáticas, principalmente, vinculando a instituições museológicas, que é a minha praia, a minha conversa. E aqui, quando as mudanças climáticas desafiam a democracia? Quando é que isso acontece? É possível e quando é que isso acontece? Ao exacerbar desigualdades, lembra que eu falei lá das desigualdades sociais, da exposição das pessoas que já estão vulneráveis a extremas dificuldades, aumentar a instabilidade social e, em alguns casos, minar a capacidade de governos democráticos de responder de forma eficaz às crises. Porque se acontece um ou outro caso, menos mal. Mas quando acontece algo como foi em Porto Alegre, isso tira da iniciativa pública a capacidade de reagir diante da tragédia. Não é? Impactos das mudanças climáticas nas democracias. Exacerbação de desigualdades, tensões políticas e de segurança, desafios nas formulações de políticas públicas e fragilidades institucional. Gente, estou correndo, que eu gostaria muito que vocês vissem tudo. Está bem fácil, tá bem perto de acabar. E aí a gente fala perguntas e dúvidas, se der tempo. Então, a participação cívica e os direitos, assim, como avanços. Nós vimos os impactos das mudanças climáticas na democracia e aqui nós temos os avanços para a democracia. A participação cívica e de direitos. A crise climática, ela demanda e, ao mesmo tempo, ela fortalece a participação cívica, a participação das pessoas, a participação da coletividade em busca de soluções. E isso é um fortalecimento para a democracia. Vocês concordam? Que toda vez que a gente está impactado diante de algo que nos torna verdadeiramente assim, ameaçados, também desencadeia em nós uma vontade enorme de que estejamos em segurança e quem está ao nosso lado também. Vocês concordam com isso? Acho que na pandemia a gente ficou tão assim, não foi? Um outro ponto é o fortalecimento das instituições. Para uma ação climática eficaz, é preciso consolidar as instituições democráticas, deixá-las fortes, para que garantam a participação e a representação de todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Ainda que digam que vivemos no exercício das nossas individualidades, paralelamente, nós também temos provado de um senso de responsabilidade muito grande. Eu consigo verificar isso em vários momentos. E
E cada vez mais percebo que os jovens, eles têm isso assim na estrutura. Dizem que a geração ZGF, blá, 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 já não lembro mais a geração que vocês estão. A geração Z não quer mais disputa. Né? Diante de uma disputa acirrada, a geração Z abre mão, sai de cena. Talvez eles tenham o segredo da vida daqui para frente. Eu li isso e fiquei pensando, ai gente, tem tanto para aprender. Eu tenho, porque a minha geração queria a disputa do pedacinho de qualquer coisa. Então nós estamos diante de uma mudança de paradigma muito importante, que tem a ver com nos tornar cada dia mais humanizados. Ainda mais sobre avanços para a democracia. Proteção de defensores ambientais. É essencial garantir a segurança e a liberdade de defensores ambientais, cujo trabalho é vital para a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. Vamos todos defender vocês todos, porque eu sei que vocês jovens têm uma sementinha aí que, nossa, estão sempre comprando a ideia de vamos fazer um mutirão e limpar a praia, né? Vamos fazer um mutirão e ajudar não sei quem. Vamos fazer. Vocês estão sempre no. Vamos realizar algo, porque vocês sabem que existe, tem uma falha, né? O estado comum, o bem-estar comum, daquele jeitinho que nós experimentamos década de 80, toda aquela estrutura que nós aprendemos lá atrás, ele já provou que não deu muito certo. Então, da agora para frente, a gente precisa defender aqueles que querem defender o meio ambiente, porque eles querem defender a todos nós. Então, a mulher como força ancestral. Aqui eu coloquei a mulher como força ancestral, mas eu colocaria também as comunidades indígenas. Tá? A força ancestral, essas mulheres enfrentam os impactos mais duros da crise climática, mas também constroem soluções concretas para a sustentabilidade da vida. Então, segundo a ministra da Cultura, Margarete Menezes, essas mulheres carregam tanto o peso da desigualdade e do racismo ambiental, quanto a força da sabedoria ancestral, capaz de renovar e reinventar o mundo. As comunidades indígenas, os grupos étnicos os diferentes grupos indígenas, eles trazem a defesa do meio ambiente como norte. Defender o meio ambiente é defender a própria vida. E nós temos que aprender muito com essas pessoas. Eu falo com vocês porque vocês são mais jovens. É muito bom estar em contato com a energia que se renova. Acreditar na juventude é acreditar na possibilidade. Acho que é isso. As práticas culturais das mulheres não são apenas gestos de sobrevivência. São atos de resistência e tecnologias sociais que preservam a biodiversidade, geram autonomia e fortalecem a democracia. Foi o que completou a nossa ministra da Cultura no seu último discurso de segunda-feira, dia 21, salvo engano. E com isso, eu finalizo a minha palestra agradecendo a esta casa, agradecendo a vocês e abrindo a palavra para que vocês possam perguntar, opinar, enfim, fiquem à vontade. Muito obrigada. Os jovens, os mais jovens, eu queria falar. Obrigada. Recentemente teve a aprovação da PL da devastação, né, que a pessoa está falando, e a gente acabou se aprofundando muito nisso porque nosso projeto de pesquisa está sendo sobre um vale encantado do projeto. Eu queria que você falasse mais sobre essa PL realmente, porque
Domingo agora vai ter a manifestação, mas acredito que essa manifestação não vai surtir uma diferença nessa decisão, né? Porque é realmente uma opinião, quem sabe um norte em relação a isso. Como é seu nome? Valesca. Valesca, veja bem, a pele da devastação, ela não foi construída agora, tá? Nós já vimos por seguramente 3 anos empurrando, sabe, quando pessoas empurram de um lado e outros do outro. Essa PL já foi, lembram de uma conversa do passa boi, passa boiada? Estavam vinculados, esse comentário é vinculado à pele da devastação também. Basicamente, ela alcança as populações indígenas. Você sabe disso também. Então, nós temos muitas terras reservadas que, infelizmente, os grileiros, e aí os grileiros, vocês podem falar assim, mas você está falando lá do sul do Brasil? Não, estou falando daqui. Eu estou falando daqui, bem pertinho da gente. Sabe esse povo aqui, que fica dando tiro em indígenas à noite? É bem aqui do lado da nossa casa. Então, Valesca, eu acho que nós precisamos ir para a rua e nos mobilizarmos, agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Nós elegemos a Constituição de 88, eu sempre gosto de citar a Constituição de 88. Eu sempre gosto de convidar as pessoas, leiam a Constituição de 88. Ela não foi consagrada, ela não ficou conhecida como a Constituição Cidadã à toa. Ela nos mostra que o povo tem uma força. Domingo passado, o povo estava na rua. No Brasil inteiro gritando, não, nós não queremos. O Senado recuou. Não foi isso que o Senado fez? A Câmara aprovou, o Senado falou, nós não seremos sócios nessa esculhambação. Recuou, recuando massa. Então, a pele da devastação, nós precisamos fazer a mesma coisa. Você perguntou, o que você acha? O que eu acho? No mais profundo achismo. Eu acho que nós precisamos mobilizar pessoas para que todos possamos provar de que o meio ambiente importa muito. Existem pessoas na floresta que não sabem se proteger. E não sabem se proteger, não é pegando uma arma e atirando. Elas não sabem se proteger porque elas não sabem viver fora daquele ambiente. Eles não sabem viver fora daquele espaço. E isso não é qualquer coisa. Porque nós aprendemos desde muito cedo a tomar vacina, a beber água, a pegar ônibus. Nós desenvolvemos um sistema interno de defesa que nos protege de muitas coisas. As pessoas da floresta não. Desculpa, eu acabei sendo muito prolixa. É porque cada coisa que vocês falam desencadeia o universo aqui. E, assim, complementar aquela que você falou que nossa geração, ela meio que foge do embate e, às vezes, é forma ruim. Não é uma forma boa. Porque eu estava no protesto, independente da posição política de qualquer um aqui, eu estava no protesto de domingo passado. E eu via muito mais pessoas de 30, 40 anos do que pessoas jovens de 20 anos. Então, acho que, às vezes, a gente se retirar também é uma forma ruim. Eu acho que a gente tem que lutar. Está faltando essa força um pouco de lutar, de querer fazer pressão, sabe? Se a gente fazer pressão, como foi mostrado, como eu falei, a gente consegue as coisas. Então, eu acho que falta essa força na gente também. É bom realmente se retirar de embates que não se devem, mas tem que também ir para alguns tipos de embate em relação à natureza, aos nossos direitos, nossos deveres que a gente tem. É um dever também a população protestar, entendeu? E também a questão de alguma forma também trazer para comunidades, para as outras áreas também essa importância, porque de vez em quando eu acredito que talvez possa ser uma visão falha minha, que não há tanta força assim em alguns quesitos e algumas questões, porque às vezes como não tem, até o celular também tira essa forma, a gente só quer entretenimento, mas também não quer a política, e aí acaba acontecendo de não lutar por essas coisas. E querendo ou não, tudo hoje em dia é relacionado à política, né? Antigamente, a gente meio que desassociava isso, colocava o meio ambiente como meio, e nós seres humanos não, só que a gente faz parte disso. E eu fiquei muito impactada porque a galera daqui de Salvador, tipo
tipo assim, deu muita gente, mas eu esperava artistas, sabe, que colocam a cara a tapa para também representar. E a gente viu que no Rio, a mesma galera que representou no passado, foi lá e colocou a cara a tapa novamente. Então, comenta assim, porque eu acho que falta um pouco disso, sabe? Já vou passar a palavra para você. 1 minuto só. O que a gente vivencia hoje é um processo de despersonalização muito grande. É como se o jovem precisasse se desassociar desses contextos sociais e socioculturais para conseguir se reconhecer como indivíduo e buscar a validação de suas atividades e de suas ações em um ambiente virtual, enquanto o processo de construção daquilo que é nosso está acontecendo no chão, no aqui e no agora. Então tem um processo, sim, né, de investimento e de advento tecnológico que é extremamente assertivo, principalmente para a educação. Perceba que na minha geração, eu morei no interior e eu morei no sertão da Bahia. Eu morei 5 anos na cidade de Itati. Então, quando você trouxe a foto do cacto cabeça de frade, eu já imaginei a polpa dele sendo produzida para um doce. Eu senti o cheiro da frutinha que sai, né? Porque todo fruto de cacto ele é comestível. E o cacto cabeça de frade, o fruto dele é um processo azedio, mas gostoso, bem docinho. Sempre que essas memórias, elas vêm sendo retomadas apenas a partir da transmissão de uma imagem. Só que a gente tem uma geração hoje que consome tudo por aqui. Então até essas relações pessoais, essas relações mais íntimas, elas acabam se perdendo. Né? Então a sociedade ela se tornou tão fluida ao ponto da gente acabar perdendo essas conexões. E quando a gente perde essa conexão, nós vamos lutar para quê? Para quê? Eu estou envolvido ali? Então, se eu não me reconheço como agente desse processo e há um investimento para que a juventude não se enxergue como agente do processo, se afaste. Então, gera cada vez mais um distanciamento aqui. Já passo para você. 1 minuto só, vou só fechar isso aqui que ficou muito bom. Vejam bem, é bacana você ter trazido a cabeça de frade. E sem esquecer, hein, gente, para comer tem que esfregar bastante, né, no chão duro da caatinga, senão não quebra o espinho. É muito importante isso que você trouxe, vocês todos, muito obrigada por trazer a velha guarda. Não tá ligado mais? Ah, tá ligado. Pronto, trazer a velha guarda para a força do ontem no agora. Foi isso que o Rio de Janeiro mostrou. Salvador mostrou também que tem uma força que não necessariamente precisa estar vinculado a artista. O povo foi para a rua de verdade. Eu estava na montagem daquele evento desde muito cedo daquele domingo. Eu estou cansada até agora. Mas veja, quando eu falei do jovem do agora que se abstém do conflito, da disputa, mas ele não se abstém do conflito. A Greta também, ela é uma ativista muito nova. Ela mobiliza muita gente. Cada chamado de Greta, o mundo sacode de verdade. Mas nós precisamos dar ouvido ao que... Como é seu nome? Vanusa, desculpe, Vanusa. Eu tenho um lapso de memória, eu tenho muita dificuldade com o nome das pessoas. O que Vanusa trouxe? Existe um interesse em desmobilizar a juventude. É como se vocês tivessem... Existe um livro que eu amava, chamado A Droga da Obediência. Você leu. Que falava a droga da obediência levava as pessoas para essa coisa de estar obediente. Né? É como se esse sonho, a internet fizesse isso em larga escala. Adormece as pessoas. E o que é que nós precisamos fazer imediatamente? É convocar vocês. Venham para a rua. O lugar de fazer protesto é na rua. A força da sociedade civil. Queiram saber dos conselhos de cultura. Se interessem por isso. Ou estaremos todos em perigo. A palavra está com você, que me pediu há muito tempo. Vocês falaram na verdade do Lar Encantado, vocês falaram de participar, falaram de juventude, e eu faço parte do coletivo de Guardiões do Cobre, que visita o Parque São Bartolomeu, ali em Pirajá. Então, quando eu vou para lá, a pessoa mais nova sou eu, 22 anos. E depois de mim, a que tem uma idade um pouquinho mais, de 40. E geralmente vão essas pessoas idosas e público adulto também. Mas aí quando eu vou para essas pessoas que têm idade ou abaixo de mim ou na minha, é geralmente um medo, é geralmente um incômodo, é geralmente ai, calma, eu vou ter que sair da minha casa, fazer alguma coisa. Então, cara, eu sei que o parque é perigoso, eu sei que as coisas são perigosas, eu sei que os espaços que a gente precisa ocupar são perigosos, mas a gente tem que falar de algum jeito,
Porque a galera mais velha já perdeu o medo, já tá lá. Se rolar qualquer coisa, rolou, mas pelo menos você fez algo, sabe? Então, quando eu vou pra essa trilha, que inclusive vai rolar dia 23 de novembro de novo, sabe, é um choque, é um momento de tentar pegar esse público e tentar pegar vários. Recentemente, na última, a gente teve crianças, a gente teve adolescentes, porque tinha outro evento lá, a gente conseguiu captar essa galera, então já foi um avanço, mas já teve 13 que não teve esse público. Muito obrigada. Como é seu nome? Gabriel. Muito obrigada, Gabriel. Saber também desses movimentos. Aí, esse movimento da Trilha do Cobre, a Trilha do Cobre? É a trilha do Parque São Bartolomeu. Trilha do Parque São Bartolomeu. É uma trilha que sempre muito atrelada com as questões religiosas, né? Eu já fiz 2 vezes também, mas há muito tempo. E realmente com pessoas com uma faixa etária, né, maior, mais avançada. Eu já tenho metade do século e um bocadinho mais. Então, eu já estou metade do século, um bocadinho mais, graças a Deus. Mas lembro disso. A maioria tinha 40 a mais, certamente. Pensei à época que era por conta das questões religiosas que estavam ali, de todo modo, a todo instante, que era o interesse das pessoas que estavam ali. Mais alguém, gente, gostaria de participar? Aí eu juro que eu tentei me segurar. Você falou sobre justiça social, Andréa, e trouxe alguns dados em relação às comunidades periféricas e à dificuldade, né, do acessar a água, que é um recurso básico, né, é um recurso primordial. E além da água, a gente tem um impacto muito grande nessas comunidades, que é a ausência da coleta de lixo. Eu não estou nem falando de coleta seletiva, estou falando de coleta de lixo convencional. E hoje o bairro de Fazenda Grande do Retiro é tido o bairro mais violento da cidade de Salvador. Mas dentro de Fazenda Grande do Retiro tem um grupo de resistência, diversos grupos de resistência que se unificaram e criaram a Casa do Museu Popular da Bahia, que trouxe à tona de volta uma demanda que é do período da ditadura militar, que é a festa do lixo, onde já existia essa problemática de não ocorrer a coleta seletiva é um sonho. É ter de fato, Um luxo de verdade. ter de fato carro para fazer a coleta desse material. E onde que esse lixo é colocado? Onde que ele é depositado desde a década de 70 até a atualidade? Em frente às instituições escolares. E o povo continua se mobilizando. Em determinado momento a galera se juntou, retirou esse lixo, colocou na frente da prefeitura em formato de protesto. Então tudo é político. O posicionamento é político, o não se posicionar é político, o investimento para que esse não posicionamento aconteça também é político, mas a gente segue aqui, resistindo e lutando por justiça social. Lutando por justiça social. Muito obrigada. São muitas formas de causar violência. Muitas formas de causar violência. As pessoas da periferia, elas são maioria negra também. Então, esse ciclo, ele é muito extenso, um arco amplo, que se repete, e embora estejamos na cidade mais negra fora de África, a violência cotidiana, que acontece todos os dias, que insiste em colocar essas pessoas no centro da violência, é também uma ação política de paralisação e de desmonte da resistência. Mas nós insistimos. Nós insistimos porque nós escolhemos, eu estou emocionada. E quem é meus estudantes, já foram meus estudantes, sabem disso, que eu fico emocionada constantemente. Porque nós resistimos, porque nós escolhemos a educação como início, meio e fim. E quem escolhe a educação como início, meio e fim, luta aqui, luta lá em Salbara, falando sobre a importância de existir, de saber quem é. Eu sei quem eu sou. E saber quem eu sou, estar fincada no chão, me coloca viva todos os dias. Estando em Salbara como menina, estando em Salvador, me preparando para o mundo, estando no mundo, em diversos momentos, eu estive em lugares muito longe de Salvador, muito longe do Brasil, com uma certeza apenas: eu estou aqui de passagem, porque eu sei de onde eu sou. E quem me conhece sabe que eu estarei feliz no dia em que existir nesse estado da Bahia
um museu das pessoas que tiram sustento do mar. Porque as pessoas que tiram sustento do mar, elas têm uma dignidade que nunca acaba. Assim como a riqueza do mar nunca acaba. Eu gostaria de encerrar essa minha participação aqui, agradecendo um pouco mais, agradecendo a casa, agradecendo vocês pelo convite, agradecendo a vocês que estão aqui até agora, agradecendo a minha ancestralidade por esse dia de hoje, onde todas as casas de Queto batem em nome de Oxalá. E agradecendo a educação que caminha comigo de mãos dadas, ontem, hoje e certamente para sempre. Muito obrigada.